assim, eu me fantasiava de cigana. E até Você sabe que eu lembrei disso, Glória, depois da nossa conversa, que eu me fantasiei das minhas fantasias de cigana no carnaval. Aí a mãe de uma colega nossa aqui, Que Clarissa legal. Montagudo, que está fazendo o curso aqui com a gente, nem sei se ela já está aí, ela faz essas bonequinhas da Frida, e aí eu encomendei uma para mim. E a minha, ela fez diferente, ela fez uma Frida cigana. Que Então, legal. é uma coisa assim, muito interessante. E as meninas, a Virgínia, a Paula, um monte de conhecidas, clientes, às vezes começam a trocar o meu nome de Glória para Rosa. E isso é uma coisa que acontece em vários lugares. Eu até coloquei no Facebook, Glória e Rosa, porque a minha logomarca tem uma rosa. A rosa tem a lua e a rosa tem uma história comigo, mas não é uma história assim. O tarô veio antes. E essa habilidade, né, oracular que nós mulheres detemos ao longo dos tempos, né? Nós somos as medianeiras pelo nosso lado mais intuitivo. Os homens também. Eu tive um grande mestre que na primeira aula eu esqueci, mas sempre é tempo, né? Eu acho que a gente deve sempre honrar muito os nossos mestres. Na primeira aula eu esqueci. E um dos poucos cursos que eu tive a oportunidade de fazer foi com o professor Namur Gopala. Nos anos 90, ele era um tarólogo muito famoso no Brasil. Ele era assim global, ele atendia o presidente da República na época, o presidente Collor, e ele foi quem me deu o meu primeiro baralho de tarô, esse aqui também é bem antigo, e esse é o primeiro tarô brasileiro. Então, é pintada por uma argentina, é um tarô muito lindo, feito com bico de nanquim, pintura nanquim, né? E ela fez a ilustração e ele fez o livreto. E eu esqueci, né? Quando eu me apresentei, eu esqueci de falar da minha linhagem, porque basicamente eu fiz o meu estudo de forma autodidata, mas eu fiz um workshop com o Namur uns anos depois. Também fiz um curso de final de semana já para aprender combinações, métodos, com o Ney Naif, é uma outra grande referência. Roberta, se você achar que está na hora de começar, você me dá um toque, se já tiver bastante gente na sala, que eu senti de sair um pouco assim do roteiro, né? E contar para vocês um pouquinho como que foi, espero que não esteja chato. Não, Como que foi que o tarô chegou na minha vida, né? Então, eu comecei brincando, imitando minha mãe, jogando para as amigas, com cartas normais, cartas de baralho comum. E depois de uns anos eu comprava a revista Planeta, sempre me interessei. E uns anos depois eu tive a oportunidade, eu trabalhava no Unibanco, eu era caixa e o professor Namur tinha conta nessa agência, a agência era próxima da casa dele, e aí eu fui fazer um curso de introdução e ele me presenteou com esse baralho. E depois da aula, eu me deparei, assim, lembrando, né, da minha primeira aula, era na sala da casa dele, e nós éramos, sei lá, 6 ou 8 alunos em volta da mesa, e era o baralho, o livretinho que ele tinha feito, e ele falando. Não tinha PowerPoint, não tinha quadro, era ele falando e a gente anotando no caderninho. Então, eu hoje queria honrar essa memória desse mestre, né? Um grande tarólogo brasileiro, inclusive. O primeiro tarô brasileiro foi um trabalho dele. E aí é isso, acho que a gente já pode começar a nossa aula. Para quem já estava desde a primeira, a gente parou, né? Eu apresentei tarô, falei
a respeito das origens. E nós fomos do louco, que a gente pode considerar o arcano 0 ou o arcano 22, porque, na verdade, ele está presente em todos os arcanos. E a jornada dele, né? Ele é a gente acompanha, a gente faz a jornada junto com ele. Então, no mago, a gente já tem o princípio caótico do louco começando a se manifestar como um co-criador de realidade. Quando chegamos na sacerdotisa, nós nos deparamos com os mistérios, com o oculto. Na Imperatriz, nós já começamos a frutificar, a dar asas à nossa criatividade. Nos deparamos depois com o Imperador, que é o arcano 4, que vem a concretizar. Depois a gente encontra o Papa, o arcano 5, que é a nossa encontro com o nosso mestre interior e que faz essa ligação entre as questões materiais e as questões espirituais. Aí estamos aptos, no nosso 6º passo da jornada, a fazermos as escolhas importantes na nossa vida. E depois dessas escolhas, nós tomamos uma direção com a carta do carro. Essa é a primeira linha. A gente, no livro Jung e o Tarô, na contracapa, é uma indicação de leitura, depois eu coloco lá no grupo, fiquem tranquilas. Ele arma, né, para que a gente perceba essa jornada, ele coloca o louco em cima e depois uma sequência de cartas, do mago até o 7, depois da justiça até o diabo, depois do diabo até a carta do mundo, para que a gente tenha essa visão, essa linearidade dos passos dessa jornada, tá bom? Então, agora eu vou, se tudo der certo, eu vou conseguir aqui compartilhar. Ai, Jesus! Eu já tinha ensaiado isso aqui, que eu vou começar o compartilhamento de tela. Já estava aqui engatilhada, não sei o que aconteceu, mas a gente não... Gente, cadê você? Você está tentando Aí... compartilhar pelo celular, Glória? Oi? Você está tentando compartilhar pelo celular? Estou tentando pelo celular. Que foi do mesmo jeito. Do jeitinho que a gente tinha ensaiado. O que está aparecendo? Está aparecendo o quê, gente? Ainda bem que não tem nudes. Aí, tá entrando. Foi. Tá entrando. Boa, Glória. Muito bom. Vamos, neném. Ih, gente, parou de deslizar aqui. Não sei o que foi. Puxa para baixo. Foi. Foi? Subiu, agora põe para baixo. Ah, foi. Ah, só que voltou lá para cima. Ai, Jesus. Ó, então, a gente já falou, assim, resumidamente, de todo mundo aqui. Agora, a gente vai entrar na carta da... Ai, vai. Na carta da justiça,
que é... Ai, não. Voltou para mim aqui o tarô na atualidade. Não estou gostando dessa brincadeira. Da outra vez tinha dado tudo bem. Pronto. Conquiste o equilíbrio. Já que a gente está falando de equilíbrio, né? A carta da justiça vem essa coisa da gente se ajustar, né, ao que a gente tem para o momento. A gente vê aqui uma mulher portando uma balança, né? A justiça do tarô, ao contrário da justiça, das estátuas da justiça que a gente costuma ver, tem os olhos bem abertos, né? Ela não é uma justiça cega. Ela também está sentada no trono. Ela traz a balança numa mão e uma espada na outra. E ela é o arcano número 8, e quando a gente fala em justiça, a gente pensa logo em direito, em leis, mas o significado da justiça do tarô tem mais a ver com ajustamento, tanto à nossa própria natureza quanto às nossas circunstâncias, para que a gente possa ter essa virtude que é o equilíbrio, a ponderação. O tarô traz para a gente, nessa linha, nessa segunda linha, algumas virtudes, algumas lições morais, e a justiça é uma delas, né? O arcano 8 é representado por uma mulher num trono estável, maciço, e uma das suas mãos segura uma balança que pesa o bem e o mal, e na outra uma espada que representa a decisão e a verdade. Aqui a gente já reconhece um dos naipes do tarô, que é o naipe de espadas, que é ligado ao elemento ar, que, por sua vez, tem a ver com o nosso campo mental, tá? Ela simboliza a busca do equilíbrio por conta aí dessa representação da balança. O pesar, o medir, o ajustar, o regular, né? Então, a gente vê que a gente já consegue, pelo que tem, pelos elementos que a carta tem, a gente já consegue inferir algum dos seus significados. Essa busca do equilíbrio, a análise lógica e racional, o entendimento e o cumprimento das leis, a organização, o compromisso com a justiça e com a verdade, avaliando de forma objetiva e desapaixonada, baseando suas escolhas numa racionalidade. É a necessidade de criar harmonia e equilíbrio entre as forças opostas. Então, quando a gente está com... todas as cartas têm o seu lado positivo e negativo, né? Vamos dizer, o lado desafiador. E quando a gente está... Um dos lados desafiadores, vamos dizer, um dos aspectos desafiadores da justiça é justamente o excesso de racionalidade, em que a gente não predomina a razão e a gente não leva em consideração as emoções, os sentimentos, a empatia, né? Em direito tem um ditado que diz dura lex sed lex, a lei é dura, mas é lei. E muitas das vezes a gente sabe que é preciso levar em conta o que motiva, né, o que motiva as pessoas. Então, o ser humano não é uma máquina, né? Então a gente precisa temperar a justiça com a misericórdia, para que a gente não se torne rígido, duro, inflexível, embora a gente procure considerar os dois lados, para que a gente encontre uma conciliação e um equilíbrio. Depois da carta da justiça, o arcano 9 é o ermitão ou o eremita. A gente já tem aqui uma outra lição moral, né, que é a prudência e também
o entendimento do tempo maduro das coisas. Na mitologia grega, a gente tem o deus Cronos, que é o deus do tempo, né? Do tempo cronológico, mas também existe um tempo natural, o tempo que a gente fala assim, o tempo de Deus, a hora certa das coisas. Então, essa é uma das atribuições do ermitão. Ele porta o seu cajado, ele porta a sua própria lanterna, e a gente vê na imagem dele a sabedoria e a simplicidade. A roupa dele é uma roupa muito simples, ele só está com um manto, um cajado e uma lanterna, numa paisagem muito inóspita até, né? Então, a gente já, observando bem a carta, isso que é importante, que vocês observem os detalhes. Aqui a gente não sabe, na verdade, a gente sabe, pela direção da carta, é como se as cartas que estão viradas da esquerda para a direita, que é o sentido que a gente lê, né? Aí a gente está indo, né, da onde a gente está vindo para onde a gente está indo. A gente vê que ele está virado da esquerda para a direita, ou melhor, da direita para a esquerda. Então, ele já está voltando, ele já fez uma jornada. Ele é o 9, né? A gente tem na numerologia o final de um ciclo. Então, aqui, o louco que estava voltado numa direção, estava indo, o ermitão já está vindo. Possivelmente, ele é o mesmo louco, mas maduro, depois que ele fechou um ciclo representado pelo número 9. Então, o arcano 9 é representado por esse ancião que tem luz própria, ele já desenvolveu uma consciência, uma sabedoria, que ele é capaz de iluminar o próprio caminho, e um cajado que lhe dá apoio. Ele simboliza essa sabedoria, o autoconhecimento, a solidão, a prudência, a maturidade. Ele é observador, discreto, calado, solitário e possui uma personalidade marcante e reservada. Ele prefere permanecer fechado no seu mundo, confiando somente em si mesmo. Ele representa a busca da nossa sabedoria interior. E o lado positivo do eremita está quase todo descrito aqui. E todo arcano tem o seu lado desafiador. Qual seria o lado desafiador do eremita? Aquela coisa das pessoas, às vezes, mais velhas, mais experientes, que acham que só elas sabem, só do jeito delas é que está bom. Elas se cristalizam numa opinião, num conhecimento, e se apegam às tradições e têm uma dificuldade de absorver aquilo que é novo, aquilo que é inédito, aquilo que ainda não foi tentado, aquilo que não é cientificamente comprovado. Então, ele se atém muito às tradições. Quem está com o microfone ligado aí, por favor, só silenciar, por favor, a gente esquece mesmo, sem problemas. E aí a gente fecha um ciclo com a carta 9, e agora a gente chega na roda da fortuna, que é a carta 10, que é o 1 mais o 0. Por isso que eu falei para vocês lá no início dessa aula que o 0 vai estar presente, né, em todas as cartas do tarô. Então, numa experiência roda da fortuna, a gente tem uma roda com as direções, né? Em cima nós temos uma esfinge, e nos 4 cantos da carta a gente vai encontrar depois esse touro, esse leão, esse anjo e essa águia lá na carta do mundo, no arcano 21. Tá? Então, observem essa... E eles representam justamente os 4 elementos. A terra, o fogo, a terra é o touro, o leão alado é o fogo, o anjo é o ar, e a águia...
O terra, fogo, é a água, tá bom? Então, vamos lá. O giro da roda mostra para a gente que o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai parar em cima. Então, é o próprio princípio da impermanência. É o princípio do movimento, a imagem do eterno retorno, do fluxo contínuo da vida e dos ciclos da natureza. É a alternância e impermanência, representando uma energia em constante movimento, situações repentinas, pressa, instabilidade, inconstância, e a integração e a desintegração, o fluxo e a transformação. Tudo passa, nada se mantém. Então, ela sempre prenuncia mudanças repentinas que vão exigir de nós perseverança, paciência, mas também entrega e confiança para a gente deixar a roda girar, né? Deixar o movimento acontecer. E ela recomenda sempre muito desapego. Por isso, essa frase dela aqui, isso também passará. E aí a gente já começa a fazer a nossa associação de ideias, a nossa associação de palavras-chave, para a gente ter uma compreensão do significado do simbolismo da carta. Agora a gente vai para o arcano 11, que é o 1 mais 1. Se a gente observar, a gente vai ver que ela tem lá acima da cabeça o mesmo símbolo do mago. Também temos uma predominância aqui da cor amarela. E é uma mulher que está, de certa forma, domando, sem nenhum esforço, um leão, né? E o nome dessa carta é a Força ou a Fortaleza. Então, nós já vimos o princípio da justiça, da prudência, da impermanência e agora da fortaleza. Ela nos mostra essa figura de mulher, né? E a gente vê uma serenidade nos traços dela, e ela representa esse trunfo da inteligência emocional sobre a força bruta, que essa característica que só nós, os seres humanos, temos, né? Que é a nossa inteligência, sem a necessidade, e também como a gente pode, através da nossa força moral, sem precisar agredir, a gente pode subjugar, né, a nossa parte mais instintiva, a gente pode lidar com as feras que a gente encontra no caminho. Então, ela tem a ver com vitalidade, com capacidade de persuasão, com autoconfiança, com autoridade, né, mas uma autoridade que diferente do autoritarismo, que emana do amor. Ela também tem a ver com audácia, carisma e habilidade de sedução. Porque a gente aqui a gente está em contato com os nossos instintos. O animal, o leão, né, representa a nossa parte instintiva, que muitas das vezes a gente, como pela educação que a gente recebe, a gente tenta reprimir ao invés de vou usar o domesticar, entre aspas, né, esses instintos, para que eles possam ser nossos aliados, né? Um sentido de permanência que essa carta traz, aquela força interior, né? Aquilo que surge a partir da conquista e do reconhecimento do nosso próprio eu, da nossa identidade, da nossa fortaleza, da nossa beleza, do nosso valor, tá? Então, a carta da força, ela é uma carta muito ligada também aos aspectos da sexualidade, da libido, que é da onde vem o nosso instinto, né, de viver. E agora a gente toma um golinho d'água. Nos deparar com o pendurado, que é uma das cartas assim do tarô, que tem algumas cartas que têm uma fama, né, que são um pouco
vamos dizer assim, assustadoras. A carta do pendurado é uma delas. Algumas pessoas chamam de enforcado. Eu não gosto de chamar de enforcado porque ele está preso pelo pé e não pelo pescoço. E a gente vê, como a gente vai observar na carta do imperador, o imperador está encostado no trono dele e a perna dele também faz esse desenho aqui, esse quadro, né? Só que enquanto o imperador representa o controle da situação, aí quando a gente chega nesse momento da jornada do número 12, 3 vezes 4, 12, né? A gente vai ver alguém que está numa situação não muito confortável, preso pelo pé. Em alguns baralhos do bolso dele caem algumas moedas e a gente percebe que ele tem uma auréola, né? Então, o que a primeira coisa que essa carta sempre me remeteu foi eu ontem escrevi um texto sobre ela, que tem tão a ver com esse momento que a gente está vivendo de sacrifício, que a gente às vezes tornar algo desafiador, né, em sagrado, né, e sacrifício muitas vezes pela nossa herança cultural judaico-cristã tem a ver com sofrimento, mas não necessariamente. Sacrifício às vezes é algo que a gente abre mão em prol de um bem maior. Como hoje a gente está precisando sacrificar um pouco da nossa liberdade de ir e vir para evitar que haja um maior número de pessoas contaminadas. E as pessoas mais conscientes, claro que elas se ressentem de fazer isso, mas elas fazem esse sacrifício de boa vontade, tá? Então, esse arcano 12 é representado por esse homem de cabeça para baixo, ele está com as mãos amarradas e a perna direita dobrada. Então, essa impressão que a gente tem de desconforto, de sacrifício, de até ter sido pego numa armadilha, é um símbolo de uma transição de vida. É uma iniciação autoimposta, esse sacrifício é voluntário. E é um abrir mão de tudo que foi conquistado anteriormente para a obtenção de um novo estado de consciência. É a fé de quem apostou em si mesmo e banca os seus próprios processos, com a capacidade de renúncia e abnegação. Então, sempre que essa carta surge num jogo para mim, eu faço essa observação. Olha como essa auréola, né, muitas das vezes esse desafio de ver as coisas de uma outra perspectiva pode oxigenar nossas ideias e nos trazer muitos insights, né? Então, a gente às vezes está num momento que a gente não sabe se o mundo está de cabeça para baixo para a gente ou a gente que está de cabeça para baixo para o mundo. Então, Robertinho, eu li aqui, nada acontece, não sei o que foi. Gente, vocês estão, a imagem está aparecendo, o som está bom, está tudo bem aí? Uhum. Então tá. Sim. Sim, então tá então. Depois dessa rendição, né, do enforcado, desse sacrifício, e é uma carta que pede que a gente tenha muita entrega, muita confiança. E aí a gente vê que evoluímos para essa carta da morte, que é um esqueleto com uma armadura, montado num cavalo, e tudo em volta dele remete à ideia de destruição, né? E é a única certeza que a gente tem na vida, né? Que tudo que nasce vai morrer um dia. Mas a nossa cultura não trabalha bem esse princípio da impermanência, né? De que é vida, morte, vida. E a gente faz de conta que é eterno, a gente não trabalha bem que a gente tem aqui uma aventura, uma jornada temporária, né? Então, ele é representado por um esqueleto. E esse esqueleto é o que permanece de nós, depois que a carne, né, a terra come. Então, são as nossas estruturas, é a nossa essência, é aquilo que nos sustenta. E isso simboliza também a perpetuação. Ele vem segurando uma foice, em alguns baralhos aqui é uma bandeira, mas em alguns outros baralhos
das maiores símbolos da Carta da Morte é a foice, que é um instrumento de colheita que simboliza a finalização dos ciclos, trazendo a renovação, a transformação e o renascimento. Sem morte não há renascimento. A morte tem muito a ver com a estação do inverno, das pausas da vida, daquelas coisas que precisam, já cumpriram seu ciclo e findam, né, de forma inexorável, de forma inevitável. E um momento de quando a Carta da Morte surge em posição significativa num jogo para a gente, é aquele momento de luto, de perda de emprego, perda de relacionamento, às vezes perda da saúde, e que a gente pode sim, a gente vai estar vivendo uma noite escura da alma e a gente pode estar triste, a gente pode lamentar, a gente precisa ter espaço para isso também na nossa jornada. E a gente precisa trabalhar a nossa aceitação daquilo que é imutável, da destruição, da eliminação do que já não faz sentido. São as perdas, as rupturas, as depressões, a impotência, o vazio e as ausências. É o tempo de cortar o mal pela raiz, mudar, renovar, transcender. E é preciso uma forte estrutura emocional para que aconteça a integração com a verdade. Depois da morte, a gente vai nos deparar, pronto. Vamos lá, fofinho. Tá ruim de girar aqui, gente. Eu vou aparecer aqui de novo, só para dar para ver se destrava lá a brincadeira. Nossa. E eu acho interessante que não aparece aqui em cima, meu Deus. Ah, tá. Você quer mesmo me... Mas eu já estou esperta com você. Aí ele volta tudo de novo. Da outra vez não aconteceu isso. Mas faz parte, né? Depois da Carta da Morte, a gente vai se deparar com... Deixa eu ver onde que você está. Ai, jura? Com a temperança, que é uma carta com significado assim muito alquímico. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Bom, bora, neném. Já foi você, morte. Agora deixa vir a... Bom, gente. Robertinha. Glória, Oi. você, na imagem aqui, aparece que você está na página 23 do slide, que a apresentação vai até o 23. Então, eu acho que você chegou... Talvez sua apresentação não esteja... Só tenha 23 slides mesmo, não? Dá uma olhadinha se chegou a finalizar.
acontecer. Glória. Oi, gente, eu caí. Vou tentar compartilhar. Eu caí uma vez. Oi, gente. Oi, oi, oi. Oi. Vou tentar compartilhar do meu. Não, você não vai conseguir, porque eu enviei errado. Esse aí era o que estava pronto só até o 14. O de hoje eu decidi sem salvar. Não tem problema. A gente abre aqui e só tem até esse. Amor. Oi. Ó, gente, então eu vou fazer assim. Eu o que eu fiz até uma parte e o resto do complemento eu fiz hoje durante o dia e não devo ter salvado, porque eu não estava conseguindo achar. Não tem problema. Eu amanhã coloco no grupo de vocês e a gente vai usar o mesmo baralho que eu estava usando antes e até trazer um comparativo, né, com esse outro baralho que eu mostrei para vocês no início do jogo, com o Tarô Namu, tá? Que a gente vai ver, fazendo esse comparativo, que eu nem estava fazendo nos outros slides, que a gente tem elementos, né, em comum. Claro que o processo criativo dos artistas que vão fazer as ilustrações, eles podem... gente, tem alguma coisa ligada, eu não sei se é um computador que está dando um eco, estou escutando talvez uma televisão, não sei o que é. Aí eu ia pedir só para silenciar o microfone. Microfone. Tem alguém com o microfone aberto e com uma coisa da televisão, alguma coisa assim ligada perto e tal, então. Agora sim. Agora melhorou. Depois da carta da morte, né, depois do inexorável, depois dos lutos, a carta da temperança vem pedir para a gente têmpera, resiliência. Ela está com um pé no chão, assim, dentro da água, e o outro pisando na terra. A gente vê claramente que é um anjo, né? Ela tem aqui no meio da testa, um sinal de que o terceiro olho dela, né, ela tem essa clarevidência, essa clareza das situações, e ela está usando as duas mãos. Quando a gente fala em temperança, não lembra tempero, né? Não lembra temperar. Então, essa têmpera, a gente lembra também da questão dos metais. A gente trabalha o ferro no fogo e depois a gente tempera ele com água. Então, é justamente as nossas perdas, as nossas vícios, nossos lutos que nos temperam, que nos trabalham para nos fortalecer para o nosso trabalho alquímico, do nosso processo de transformação. Então, a temperança fala também do tempo, né, da esperança e, principalmente, dessa resiliência para esse processo alquímico, para essa transformação. E isso tudo, essa mudança de líquidos, né, ela faz com a mão na altura do coração, porque é através do nosso sentir que essa transformação vai acontecer. Então, a temperança também ela é uma carta ligada à moderação, ela é uma carta ligada à resiliência, à paciência e à percepção
do tempo maduro das coisas, para que a gente respeite o processo, né? E uma carta que fala também de como ela é representada por um anjo, né? De uma proteção para tudo isso que está sendo gestado depois desse processo de morte. Depois do arcano 14, né, a gente vai para o nosso último arcano de hoje. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no tarô do Namur também. Aqui, ele é lindo aqui. Ó, aqui é mais ou menos o que a representação, né, que a gente costuma ver por aí. E aqui ele está mais no estilo, vamos dizer, Carnaval do Rio de Janeiro, né? Com mais cores. Então, a gente vê que não perde, né? O símbolo é o mesmo, a gente consegue reconhecer, só que na interpretação dessa artista está diferente dessa artista aqui. Então, o que a gente... Para o nosso trabalho alquímico feito na temperança, é necessário que a gente encare, a gente desça ao inferno e encare o abraço capeta, né? O capeta é uma invenção, o diabo é uma invenção vamos dizer assim, das igrejas medievais. Aqui a gente tem o deus Pan, né? Que dentro da mitologia grega representa os instintos, né? E já numa mitologia judaico-cristã, esses instintos eles precisam ser reprimidos. E a partir desse controle desses instintos, essa repressão, as pessoas acabam sendo controladas pelo seu lado sombrio. Então, é a necessidade da gente integrar esse nosso lado menos aceito, esse nosso lado menos selvagem, porque é daqui que vem, dessa integração, que vem a nossa força. Então, a carta do diabo, quando ela aparece no jogo, ela traz as paixões, as ambições, a ganância, a busca pelo sucesso, a gula. Ele é justamente o contraponto da temperança. Enquanto a temperança é a moderação, o diabo é, como diz o ditado, tipo, como o diabo gosta. Então, hoje a nossa aula foi da justiça até o diabo. Aí amanhã a gente vai falar da torre até o arcano 21, que é amanhã não, né? Na próxima aula. O mundo, tá? Agora, a gente pode abrir os microfones, quem tiver dúvida pode colocar suas dúvidas, assim, um de cada vez. E a gente agora é a hora da gente bater o nosso papo, trocar as nossas ideias e ver como que a informação chegou para vocês, tá bom? Podem abrir aí seus microfones, podem fazer suas perguntas, que é o nosso horário de fazer nossas trocas. Glória, a Karina está falando, eu me perdi um pouco no comecinho que você estava fazendo um reprise das cartas, né? A representação delas. Tipo, do 1 até o tanto significava tal coisa, depois de um para o outro. Igual você falou agora da justiça e do diabo. Você pode repetir para mim, por favor? Então, do louco até o carro, a gente tem como se fosse um processo de um princípio de uma coisa caótica, amorfa, sem direcionamento. São as etapas para que ele chegue até o carro. Então, a gente passa pela sacerdotisa, pelo conhecimento dos mistérios, da intuição, pela criatividade da imperatriz, pela organização do imperador, pela construção dos valores morais representados pelo Papa,
para a gente chegar no arcano 6, que são os enamorados, que são as escolhas. Aí, depois das escolhas, é que a gente consegue pegar o nosso carro e nos direcionar para um objetivo. Aí a gente chega numa outra parte da jornada, que é o que a gente estudou hoje. A justiça, que é quando a gente faz o nosso ajuste, né? A gente usa a nossa racionalidade, a nossa habilidade de pesar e medir, representada pela balança, o nosso discernimento, representado pela espada, que tem 2 lâminas, né? E a gente vai desenvolvendo essa habilidade de considerar os 2 lados. Para que haja justiça, tem que haver essa isenção desapaixonada. A gente não pode tomar um partido. A gente tem que ver, analisar os fatos, né? Depois que a gente lida com a justiça, a gente já vai para um período de lidar com a sabedoria, que é representada pelo ermitão. Depois que a gente lida e adquire uma certa sabedoria, aí vem a roda da fortuna e mexe tudo, remexe tudo, para mostrar que nada é como parece, nada é para sempre, que tudo muda o tempo todo no mundo. E aí a gente sai da roda da fortuna com aquela sensação de que a gente está com mais força, a gente adquiriu uma fortaleza, que a gente superou o arcano 10, chegou no arcano 11, e aí quando a gente está achando que a gente é muito forte, está na hora da gente ir para o 12º passo, que é se pendurar de cabeça para baixo, para oxigenar as ideias e ter uma nova perspectiva em busca, né, de uma iluminação até. A iluminação é se tornar mais consciente. E, para isso, a gente precisa sacrificar um eu antigo. Uau. Todas essas outras etapas aí. E aí, por isso, esse processo é seguido pela carta da morte. Tudo tem um fim. Nada é para sempre. E as coisas precisam morrer, como acontece no inverno, para que na primavera haja um renascimento, né? E depois da carta da morte, a gente vem trabalhar a nossa temperança, a nossa resiliência, a parte do processo que não está muito, a gente já entendeu muito pouco, está sob o nosso controle, e a partir de que a gente vai fazendo essa transmutação alquímica, né, a gente vai ter que deparar com o nosso amigo chamado de diabo, que é o nosso digno adversário, é o nosso lado sombrio ou a sombra de alguém ou fatores externos que nos colocam na situação de ter que vivenciar os nossos instintos e ressignificá-los, para que aí a gente já, cenas do próximo capítulo, vou dar um spoiler, que é a carta da torre, tá? Que é o meu mundo caiu. Tipo, pandemia. E, ó, tudo que era como antes não tá tudo fora do lugar, né? E aí, nesse momento de caos, de tudo fora do lugar, da gente sair da zona de conforto, é que vai surgir uma outra etapa, que vai acontecer até chegar lá no mundo. Então, aí a gente vai conversar sobre isso na sexta-feira. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Glória. Alguém aí tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Gente... Tá indo o meu som? Tá. Não. Não. Tá indo o meu som? Tá aparecendo? Tá sim, tô te ouvindo bem. Aqui na minha carta, no meu baralho, a força tá como 8 e a justiça tá como 11. Então, mostra o seu baralho aí, por favor. O quê? Oi? Mostra o seu baralho, para eu ver qual é. Tá, eu não o conheço, não conheço esse deck. Então, teve uma ordem da onde surgiu este baralho aqui, uma ordem esotérica, em que eles entendiam, né? E tem baralhos que é assim, a carta 8 é a justiça, ou a força é o número 8.
Eu acho que, na verdade, essa numeração, né, eu poderia dizer que não faz diferença. Eu acredito que a gente não consegue ter esta fortaleza se a gente não tiver antes lidado com o princípio da equidade. Uhum. Se eu estou fazendo uma sequência linear, um passo a passo, uma construção, então isso foi uma alteração feita. Então, alguns consideram 8 a justiça e 11 a força. E por quê? Eu vejo a força como a contraparte feminina do mago, Uhum. até pelo símbolo que ela traz na cabeça. Então, o mago, para mim, tem essa coisa do princípio criativo Yang, e a força com um significado bem parecido, só que no sentido yin, no sentido feminino. A força feminina ela é diferente da força masculina. Ela é mais sutil, ela não tem a ver com dominação. Então, eu aprendia e fez sentido para mim assim. E para algumas pessoas, tudo bem. Se fizer essa ordem ao contrário, fizer sentido. Isso vai muito varia em alguns tarôs, mas pelo tarô de Marselha, que é o mais antigo que se conhece, a ordem é essa: força número 8 e 11. E aí depois, aí pelo século XIX, essa ordem chamada Golden Dawn fez essa inversão. Inclusive, o próprio tarô do Crowley que trouxe o primeiro tarô que teve essa inversão foi o do Crowley, dessa ordem da Golden Dawn, tá bom? Mas Entendi, tá. aí você, de repente, vai no seu sentido, você vai ver, não, o mesmo sentido que faz para a Glória faz para mim. E não, para mim, faz diferente. Primeiro a força e depois a justiça. Até na antiguidade era isso, porque o direito à justiça ele veio como uma forma de administrar os conflitos que antes eram resolvidos na força, tá? Tá. Então é isso. Tá bom, Mas obrigada. Perguntinha. Eu queria dar minha opinião. Eu vejo assim, Luísa, por exemplo, o 8, né? Ele tem formato assim de duas bolas, como se fossem os dois pratos da justiça. Na minha leitura, né? E o 11, sim. que é a força, a gente tem os dois, assim. Falando, que eu quero te ver. E também a força, assim, brigando, esse brigando com esse, vamos dizer assim, você está entendendo? Como é o 11? O 11 tem essa coisa da dualidade, da força mesmo, né? Bem dualidade, mas o 1 vezes 1, 1 mais 1, como a Glória falou. Então, assim, eu acho que hoje em dia, né, Glória, a partir desse século XIX, todos os baralhos eles assumiram essa coisa do ser 8 a justiça e o 11 a força, não foi isso? Eu venho meio assim pela... não sei se você estava na primeira aula. Qual que é o teu nome? Que eu estou tentando te achar aqui, que tem um monte de gente com o vídeo desligado. Não, o meu não está desligado, não. Só Liz, não está desligado, não. Espera aí, Liz, que eu estou rolando aqui para te achar. Achei! Eu tenho uma coisa assim, depois que inventaram essa coisa de chamada de vídeo, eu tenho que falar vendo a pessoa. O que você dizia que depois do século XX ficou mais ou menos convencionado? Né? Que depois... Não, eu estou perguntando a você se é isso. A partir, quer dizer, os mais contemporâneos, eles convencionaram isso, né? Ou não? É mais ou menos isso. Não sei se você estava na primeira aula, quando eu coloquei
aquilo de que as ordens, né, aí na época do Iluminismo, e a Ordem Golden Dawn vem logo depois, já no começo do século XIX, né? Então, tipo, um apoderamento do conhecimento antigo, e aí achar que a tradição, moldar a tradição a minha determinada maneira de pensar, a minha interpretação, porque a gente, ser humaninho, tem isso, né? Acha que na minha opinião, no meu modo de ver, e às vezes quer que isso prevaleça. Então, eu não sei se faz tanta. Eu nunca me liguei muito nessa diferença, mas é verdade que tem essa convenção, e porque o tarô ficou alguns anos restrito às ordens esotéricas, né? Não era era um conhecimento mais arcano, mistério, né? Como se todas as pessoas não pudessem ter acesso. E agora, do século XX, né, e principalmente depois da segunda metade do século XX, isso foi se tornando, o esotérico quer dizer mais fechado, né? Então, isso foi se tornando mais aberto e mais acessível. Algumas pessoas diziam que tem que ser predestinado, tem que ter um dom. Eu acredito que todo mundo pode aprender. Agora, algumas pessoas o oráculo escolhe para ser instrumento dele, mas aprender, todo mundo pode aprender. Agora, não quer dizer que todo mundo vai ser profissional, e também não quer dizer que todo mundo vai ser o profissional, mas, vamos dizer, aprender para consumo interno, para autoconhecimento, eu acho que todo mundo pode aprender. Eu sou pela democratização da sabedoria, do conhecimento, com seriedade, com simplicidade e sempre com muito respeito.